Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais uma mensagem para o seu coração. E não poderia ser diferente, estamos aí na semana de Páscoa, né? E eu não poderia aqui deixar de falar desse assunto. Então, entrando direto aqui, eu senti de trazer um pouquinho sobre o que significa essa morte de Jesus, exatamente, e como que a gente deve se portar diante dela. Então, eu queria começar aqui falando que eu cresci num berço cristão, então eu ouvi muitas vezes, né, ao longo da minha vida, que Jesus morreu por mim, morreu pelos meus pecados. Jesus é o meu Salvador, é o seu Salvador, né? Jesus morreu por você, Jesus morreu pelos seus pecados. Eu ouvi isso muitas vezes, diversas vezes. Mas ao longo da minha vida nem sempre eu compreendi isso da forma como eu compreendo hoje. E eu queria ler aqui alguns textos que vão simplificar e esclarecer isso, né, num nível mais profundo. E pro final, assim, fazer um apelo de certa forma para você que está aí me ouvindo. Então, começando, gente, por que, né, que a gente precisa de um Salvador? Lá em João 16:8 vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu queria começar com isso, que para a gente ter o convencimento da necessidade de um Salvador, é necessário que o Espírito Santo faça isso, não é por nós mesmos. É por isso que muitas vezes se fala de Jesus para alguém, tipo, Jesus morreu por você, aquilo meio que não, né, entra por uma orelha e sai por outra, né? Por quê? Porque o Espírito Santo não teve a chance ainda naquele coração daquela pessoa de convencer daquele pecado, de convencer de que há de vir um juízo, há de vir uma condenação, que a Bíblia descreve essa condenação como um grande lago de fogo, que a gente conhece como inferno. E a gente, de fato, precisa do Espírito Santo para isso, porque nós somos orgulhosos, a gente acha que a gente é bom, a gente acha que a gente, né, não precisa de Deus, que a gente resolve nossas coisas, e a gente acha que a gente é autossuficiente. O pecado de Adão e Eva, né, que a gente vai falar sobre isso aí, porque foi o início de tudo, ele dá o start disso. Quando eles comem do fruto proibido, eles desobedecem a Deus, mas mais do que isso, eles rejeitam o Senhor, dizendo como, né, como quem diz, eu não preciso do Senhor, né? Eu não preciso obedecer a você. Eu posso tomar minhas decisões aqui. Eles rejeitam a palavra de Deus, cometem o pecado. E ali a gente vê o atestado que Paulo escreve sobre aquele acontecimento em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O que isso aqui está dizendo? Quando ele fala que por um só homem entrou o pecado no mundo, ele está dizendo que Adão pecou e o pecado entrou no mundo inteiro. E com o pecado, a morte. E a morte é muito interessante, porque se você ler Apocalipse, você vai ver que ele descreve que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ou seja, ele descreve a morte como um inimigo. E eu entendo como uma entidade, um poder, como se fosse uma certa, realmente uma entidade ali, sabe? Porque se é um inimigo a ser vencido, me parece que é alguma espécie de ser, né? Mas não consigo comprovar isso, pelo menos não biblicamente, né? Mas me parece que realmente é uma espécie de um ser ali, de alguma coisa que detém poder. De qualquer forma, vamos colocar como um poder da morte sobre nós. E o pecado, a gente sabe, o salário do pecado é a morte. Então, quando Adão peca, o pecado entra na humanidade através dele. Isso significa que todos nascidos após ele seriam nascidos já nessa iniquidade, já com defeito de fábrica. E para confirmar isso, a gente pode ver Salmo 51:5. O salmista aqui vai dizer: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eu confirmo isso, gente. Eu creio, o Espírito Santo me convence. Eu nasci na iniquidade. E olha que eu nasci num berço cristão, instruído ali em toda a correta doutrina. Mas eu nasci na iniquidade. Eu nasci e fui concebido ali, já nesse pecado, nesse corpo pecaminoso. Então, por conta do Espírito Santo, eu estou convencido de que eu preciso de um Salvador. Peraí, eu pequei, o que eu faço? Como que eu me livro disso? Né? A lei foi apresentada para os judeus, uma forma que eles poderiam ter a expiação dos pecados deles
através dos sacrifícios ali dos animais, que começou ali no deserto, né? Deus se revelou para eles daquela forma. E Paulo descreve que aquilo ali era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Ele estava simbolizando que pelo pecado era necessário derramar sangue. Era necessário que alguém morresse por conta daquela transgressão. E no caso dos judeus, Deus apresentou a eles que era necessário um cordeiro perfeito, né, sem mancha nenhuma, de 1 ano, fosse morto. Então fica pensando, você, talvez uma criança, depois crescer um pouco, é um judeuzinho ali, né, no deserto, caminhando, você comete algum pecado, e aí você percebe então que você e seu pai vão ter que ir até o sacerdote, levar o cordeirinho, talvez você brincava, talvez você fazia um carinho ali, porque era um cordeirinho de 1 ano. Então, né, eles viam o cordeirinho crescendo e tal, e ele sabia que por conta do seu pecado, aquele cordeirinho teria que morrer. Isso foi ensinado aos judeus por Deus através da lei que foi dada a Moisés. E isso era uma sombra das coisas que haviam de vir. Que coisas? De que era necessário que um homem, Jesus, né, Deus encarnado, viesse e morresse pelos nossos pecados. Porque todos nós pecamos, como aqui está dito. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se todos pecaram, era necessário que a gente tivesse uma morte ali, um sacrifício, para esse perdão de pecado. E continuando o texto aqui, Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, está dizendo que por conta de Adão, que teve uma só ofensa, veio a condenação a todos os homens. Assim também por um só ato de justiça, no caso a morte de Jesus e a sua ressurreição, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. E o 19 eu amo muito, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É muito lindo. Então a gente compreende que a história bíblica vai dizer que Adão e Eva pecaram, passa todos, né, os filhos ali vão indo, até que chega Abraão, até que chega a promessa, e lá na frente vem Moisés, lá na frente vem a lei, que teria que matar o cordeirinho para a expiação dos pecados, que era uma sombra das coisas que haveriam de vir, apontando para Jesus. E então, anos depois, né, Davi, Salomão, anos depois vem Jesus, e Jesus é esse cordeiro perfeito de Deus que lava o pecado, tira o pecado do mundo inteiro, como disse João Batista. Eis o cordeiro de Deus. Né? O que ele estava se referindo? Aquela simbologia lá de trás, fazendo referência àquilo que era feito lá de trás, que havia um cordeirinho que os sacerdotes sacrificavam perante a Deus, e o sangue ali era jogado no tabernáculo, e ali Deus perdoava os pecados. Então, pode parecer meio louco aqui o que eu estou querendo dizer, para você talvez que não conheça a história, não conheça nada sobre isso, mas é o que a Bíblia ensina. E é o que eu falei no início. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Eu digo a você, faça uma oração honesta. Perceba que há iniquidade em nós, há uma maldade, há uma tendência maligna para nos levar a mentir, a roubar, a não falar a verdade. Perceba que é muito mais fácil fazer o que é errado do que o que é certo. Existe um esforço da nossa parte para acertar. Por quê? Porque, como diz o salmista, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas graças a Deus por Jesus que nos livra desse corpo, dessa carne pecaminosa. E agora, através da ressurreição dele, nós temos um caminho até o Pai. E eu creio que todos nós que estamos aqui ouvindo o vídeo, nos veremos lá. Agora, a gente precisa entender, esse sacrifício foi feito já há 2000 anos atrás. Já aconteceu. Ei, a gente não precisa mais ficar aqui brigando pelas coisas dessa terra, não precisa mais ficar aqui se debatendo. Vamos largar essas coisas passageiras. Vamos parar de brigar pelo lixo dessa terra. Vai tudo enferrujar, entendeu? Vai tudo estragar, vai tudo ficar aí. Não estou dizendo para você não ter as suas coisinhas, né? Não
não conquistar suas coisas. É necessário, sim, a gente tem que viver aqui um tempo. Mas, gente, Jesus ressuscitou, já temos um caminho até o céu, temos que propagar isso para mais gente. Por que o crente é chato? Por que o crente fica falando? Porque ele não quer que você queime. Porque se você não aceitar esse presente, ó, eu tô te dando um presente, toma, é seu presente. Não, não quero seu presente, não, sai. Não, mas toma, pode abrir. Não, não quero. E dentro está a salvação. É isso que Deus fez. Ele deu seu Filho por nós, que morreu por nós, derramou o seu sangue, onde ali Deus aplicou a penalidade que nos era devida, era por nós, a condenação que Adão acabou acarretando para toda a humanidade, foi em Jesus naquele momento. E ele criou um caminho até o Pai. É um caminho da fé, que crendo nele, nós somos justificados. Se você tiver fé hoje em Jesus, que ele morreu por você, que ele é seu Senhor e Salvador, essa fé nele te justifica dos seus pecados. Você pode aceitar Jesus, o Espírito Santo habita em você. A Bíblia diz que você vai ter um novo nascimento, que é simbolizado ali, atestado, né, no batismo das águas. Você tem um novo nascimento e uma nova natureza, através da natureza de Jesus. Assim como Adão, né, teve a introdução do pecado para o mundo inteiro, Paulo vai dizer em Romanos 5,18 que, 19 fica mais claro, Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, de Jesus, muitos se tornarão justos. É nessa fé nele, nesse sacrifício, que nós somos justificados. E foi dado. Abre o presente. Está sendo entregue nas suas mãos. Abre. E por último, não vamos negligenciar isso, pessoal. Não vamos. Não brinca com o pecado. Eu não vou estender o vídeo. Eu queria falar mais um pouco, mas já deu 12 minutos. Vamos levar a sério esse sacrifício. Ele é santo, ele é perfeito, é majestoso, é o Rei dos Reis. Ele é o Rei. E ele morreu por nós. Se fez em homem. Ele lavou os pés dos discípulos. Que exemplo que a gente tem. Não vamos negligenciar isso. Vamos falar de Jesus. Vamos viver esse evangelho. E para você que está ouvindo isso, talvez caiu aqui de paraquedas, faça uma oração sincera. Busque o Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E o nome do Senhor é Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Príncipe da paz. É esse Jesus que eu sirvo. Eu estou convencido de que eu tenho pecado. Mas desse mesmo convencimento, estou convencido de que minha fé nele, no sacrifício dele, no sangue derramado dele, estou justificado perante a Deus. Posso me apresentar como digno, não porque eu fiz alguma coisa, mas porque ele me justificou no seu sacrifício. E eu posso orar sem medo de ser consumado. No Velho Testamento a gente vê isso, o pessoal tocava na Arca da Aliança ali e era consumado. Por quê? Porque tinha pecado neles, no corpo. Por que os levitas tinham que tomar banho e tudo aquela coisa, né, purificar? Porque ele é santo, santo e fogo consumidor. Então eu encerro o vídeo aqui. Deus abençoe, uma feliz Páscoa. Jesus Cristo reina. Um abraço, meus irmãos.